Ei pessoal, estamos hoje aqui para mais um podcast, Cast no 12. Quero saber como é que vocês estão, espero que vocês estejam ótimos, porque hoje eu trouxe uma convidada super especial, a minha amiga Fabiana Pires, ela que é empresária aqui do Rio de Janeiro e ainda é idealizadora de um projeto chamado Começando do Zero, onde ela impulsiona mulheres a descobrir o seu potencial e potencializar os seus negócios. Gente, Fábio, obrigada por você estar aqui. É uma alegria muito grande passar esses dias com você. Gente, estou tão feliz de estar aqui no Rio de Janeiro. A gente já passeou tanto, a gente já conversou tanto, né, Fábio? Incrível. Então fica com a gente até o final desse podcast, porque eu tenho certeza que você vai amar tudo que a Fábio tem para compartilhar com vocês hoje. Pessoal, então fique com a gente até o final desse Cast no 12, que você vai ter dicas incríveis de como começar do zero e ter muito sucesso. Já se inscreve no canal, comenta e compartilha essa live com muitas pessoas, porque você vai ver que até o final a Fábio vai entregar muitos detalhes aqui para vocês. Fábio, conta pra gente um pouquinho dessa história incrível que você tem vivido, essa sua história de superação. Gente, eu tô aqui com ela há alguns dias e já tô assim, parece que a gente é irmã gêmea. É verdade. Achei outra do 12 por aqui, gente. Olá, lindos! Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho desse projeto lindo e maravilhoso que é o Começando do Zero e viver esse tempo com a Grace aqui no Rio de Janeiro. Está sendo incrível demais. Estamos apaixonados pela Grace e me identifiquei. Encontrei a minha irmã, estava por aí perdida, no 12, que aqui no Rio, Grace, fala que eu tenho a unção da reta escavadeira. Aí, Por causa disso, essa correria louca, doida. Unção da reta escavadeira. É. Gente, mais uma pra gente, viu? Anotem essa. E é maravilhoso, Grace, poder viver esse tempo com você. Eu que E agradeço. principalmente ver Deus em todos os detalhes desse tempo. Foi algo que realmente foi desenhado por Deus, já estava tudo programado. Sim. E nós estamos percebendo que esse tempo é de Deus, que esse momento é maravilhoso. E eu estou muito feliz por isso e principalmente por compartilhar com você aí que está em casa um pouco sobre Começando do Zero e sobre o empreendedorismo. Embora o Começando do Zero ele fale sobre empreendedorismo feminino, hoje nossa vertente de trabalho está muito voltada para o público familiar, porque, Grace, os homens também quiseram participar do Começando do Zero. Ah, que incrível. Incrível! E aonde surgiu essa ideia? Primeiro, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você hoje é uma empresária de sucesso aqui. Eu vejo que quando a gente fala aqui no Rio de Janeiro, estou indo falar com a Fabiana, conheço a Fabiana, todo mundo conhece você. Como que começou toda essa história, Fábio? Então, Grace, eu sou a prova viva que é possível começar do zero. Porque a minha história de começar do zero foi muito constante. Algo que eu vivi muitas vezes. E começar do Você zero... não começou do zero só uma vez, Não, eu precisei começar várias vezes. então? Pra entender que esse era o projeto. Era verdadeiro projeto de Deus. E eu costumo dizer que a gente não quebra, a gente quica, né? A gente bate no chão e volta. Dobra, enverga, mas não quer. Não quebra. E foi algo que dentro de muitas áreas da minha vida, esse projeto Começando do Zero foi alinhado no coração de Deus e na minha própria estrutura de vida, porque eu não só quebrei financeiramente, como também tive situações em que eu realmente precisei começar do zero. Para vocês que estão em casa, eu queria dizer um pouco sobre a minha vida e sobre o meu filho, que é um filho autista. Meu filho é especial, ele tem 11 anos e o Heitor tem uma dificuldade muito grande de aprendizado. E ele aprende coisas e esquece. Então, Grace, para mim, começar do zero é algo muito forte. É um desafio que Você contou outro dia que teve uma situação na tua casa que foi bem difícil, né, Fábio? Que você viu com oficiais de justiça entrando ali para aquele momento te startou em começar do zero, te deu assim uma virada de chave de você falar assim, não, é isso aqui, esse impulso que eu precisava para realmente fazer. Como que foi assim essa virada de chave na tua história? Eu nasci numa comunidade e a minha estrutura familiar era muito precária e também no lugar onde eu vivia, a forma cultural onde as pessoas vivem ali ainda,
era muito complicada para você sair daquele cenário. O ambiente, né? As pessoas se acostumam, Grace, a viver assim. Elas se acostumam, elas se acomodam e se torna uma zona de conforto. Parece que está muito bom e está muito confortável, porque ninguém faz esforço muito grande para sair dali. E eu sempre Até porque é normal, né? É para as pessoas que estão ali dentro, é normal aquilo ali, né? Exatamente. Se torna algo normal. Nós aprendemos a estrutura de vida de forma muito precária. Por quê? Por causa da mentalidade, a visão de quem mora ali. Então, tudo que a gente tem, que a gente se torna dentro de um local, de uma comunidade, eu sei que para muitos que vão estar assistindo hoje, é uma realidade que elas não conhecem, mas no Rio de Janeiro é muito comum as comunidades. Eu sou uma pessoa que eu amo e respeito muito a população da comunidade, porque eu vim da comunidade. Eu conheço exatamente, né, o que acontece, a dor que acontece dentro de uma comunidade. E dentro dessa trajetória de vencer, de transformar a vida, de mudar o cenário familiar, eu vim fazendo vários tipos de empreendimento. Eu já vendi latinha, catei papelão. Você já começou a empreender há muito tempo, então. Não é de hoje, não, viu, gente? É há muito tempo. Exatamente. Fui flanelinha de posto de gasolina pro meu pai por muito tempo. E dentro de muitas coisas que eu vim fazendo, interessante foi o dinamismo, Grace. Eu vivi um dinamismo muito grande no empreendedorismo. Não se falava de empreendedorismo. Simplesmente a gente começava a fazer uma coisa. E saía fazendo. E se aquela coisa não desse certo, a gente mudava para outra coisa. Não tinha essa conexão de mentalidade, na verdade, essa mentalidade de tentar fazer com que o negócio melhorasse. Ou de insistir numa única coisa. Então, eu aprendi que não deu certo, abandona e faz outro. E essa questão de você abandonar um projeto, partir para o outro, vai levando você a uma confusão dentro da sua vida, você se perde no propósito, você já não sabe quem você é, você já não sabe para que você veio e nem o que você precisa fazer. E eu fui uma mulher que eu me perdi no propósito, eu me perdi dentro daquilo que eu poderia ser e comecei a viver fazendo aquilo que dava para fazer. Porque era às vezes mais rápido, porque estava mais palpável. Era mais fácil, era comum também, de forma cultural. Eu olhar dentro daquele cenário e ver todo mundo fazendo coisas que eu também estava fazendo, me fazia com que eu me espelhasse, eu me espelhava nas pessoas. Mas no desejo de crescer, de desenvolver mais o meu trabalho, e crescer, estudar e tentar sair daquela realidade, eu fui galgando o empreendedorismo. E hoje, sabe o que é interessante? Eu descobri que eu estava sendo treinada. Sempre a gente cai essas fichas, né? Uma hora a gente aprende. Eu me conectei muito com você quando eu ouvi a sua história de treinamento. Eu ouvi uma mulher que treinou muitas mulheres, que viu mulheres passando por diversas situações e sofreu em diversas áreas e pegou um pouco de cada situação e transformou em uma bênção na vida das pessoas para transbordar. E foi assim comigo também. Então, começando do zero, é uma realidade da Fabiana, da família da Fabiana, e também é uma realidade a qual eu passei em várias áreas da vida, tanto na parte financeira quanto na minha vida pessoal. Então, Grace, eu acabei descobrindo, dentro da palavra, da Bíblia, o que estava acontecendo na minha casa, e aquilo me indignou. Me indignou porque eu vi que era o próprio Espírito Santo de Deus me mostrando o que acontecia na minha casa e o que eu precisava fazer para quebrar aquilo. Eu sabia que não dependia de mim. Provérbios 31:7 diz que bebam e se esqueçam da sua miséria e não se lembrem mais das suas aflições. Uau. Naquele momento que eu li que a mãe do rei Lemuel estava dizendo para que o filho dela não bebesse, porque beber era coisa de gente que estava vivendo na miséria e fazia isso de forma compulsiva para se esquecer da sua miséria e das suas aflições. Então eu descobri que a minha mãe, a minha família, nós estávamos numa decadência emocional muito grande. Tudo bloqueio mental que leva a pessoa a desencadear os vícios, que é a fuga. Exatamente.
O vício da minha mãe era a fuga das questões emocionais, da tristeza, do desejo de ter uma série de coisas que eu não tinha, então ela bebia para esquecer. Uau. E isso foi uma lição para mim muito incrível, porque eu era uma menina quando eu li. E eu recebi essa interpretação de Deus, não foi o homem que me disse. Daí então eu comecei a olhar algo muito forte a respeito de dar um start na minha vida, na minha história. Que idade você tinha, Fábio? 12 anos. 12 anos. Eu tinha 12 anos. No 12. No 12. Gente, no 12, viu? 12 anos eu descobri, eu tive minhas experiências muito profundas com Deus. E sabe o interessante, Grace? Eu não precisei ter uma mãe. Minha mãe não tinha um vínculo evangélico, não era cristã. E meu pai também não. As coisas aconteceram, né? Eu fui dentro da minha casa ali, eu fui ativada dentro daquela casa. Ontem você disse uma palavra muito forte, você disse que basta uma pessoa dentro da casa, né, ser mexida para que toda aquela estrutura também fosse modificada. Então, foi ali que começou a história da mudança. E onde está começando zero tudo isso? A trajetória que eu vim percorrendo, de coisas que eu vim fazendo e não dava certo. Olha só que interessante. Interessante eu pensava que eu era incompetente. Quando eu descobri que eu não era incompetente, que eu não era burra, que eu não era uma pessoa que não desenvolvia bem as coisas. Porque a primeira coisa que acontece com uma empreendedora ou um empreendedor, quando começa a fazer uma coisa que não dá certo, é pensar, eu sou incompetente. Exatamente, Fábio. E eu acompanhei tantas mulheres na caminhada e eu via potenciais, aquelas ogivas nucleares, assim, aquele poder, mas elas iam até um certo ponto e aí você via a regressão, o retorno ao padrão emocional que já estavam acostumadas a viver. É incrível isso. É um padrão de repetição, não consegue. E aí tem um desafio, tem um não, tem uma coisinha que não deu certo, já diz, não, um sinal de Deus que não é para mim fazer. E aí acaba criando essa coisa de sinal de Deus o tempo todo. Eu brinco falando uma coisa, Fábio. Deus não brinca de ioiô. Um dia eu vou te dar bênção, outro dia eu tiro. Um dia eu te dou, outro dia eu tiro. Deus não joga para a pessoa uma oportunidade, um dom, algo para ela fazer e no outro dia já é um sinal. A maioria desses sinais que as pessoas confundem que é sinal, eu ouvi um não, recebi uma porta na cara, já não vou persistir mais porque não é para mim, é um sinal de Deus. Não é sinal de Deus, é circunstância da vida. E a gente precisa aprender a ser persistente. Você concorda com isso, Fábio? Concordo. Porque eu vejo assim, a tua história é de muita superação. A tua história é de inspiração e superação. Eu acredito que o Começando do Zero, ele não tinha pessoa mais incrível para poder conduzir esse projeto que Deus colocou no teu coração. É incrível, incrível. Eu descobri que eu era a pessoa certa como funcionário Grace. Eu sempre falo com ele, quando ele me pergunta alguma coisa, ele, nossa, você sabe de tudo? Aí eu disse pra ele, olha, a faculdade da vida é incrível. É incrível. É incrível, eu sei falar de tudo um pouco, porque eu tentei tantas coisas, Grace, e eu me perguntava, por que eu não dei certo? E quem disse que eu não dei certo? Eu estava sendo treinada, eu estava sendo preparada. E o que acontece conosco quando a gente espiritualiza tudo? A gente leva para Deus aquilo que era nosso, aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que nós precisamos fazer. Diz assim, não era vontade de Deus, deu errado, Deus não queria. E na verdade, Grace, nós não damos errado, nós já demos certo. Já deu tudo certo. A questão toda não é você que deu errado porque você não é uma obra feita para dar errado, ele fez você perfeita. Nós fomos criação divina e existe um poder de Deus que emana do céu sobre nós. Sim. Ele não morreu por alguém que não é nada, por alguém que nasceu para dar errado. Jesus morreu por gente que já deu certo, está consumada a nossa vitória. E tudo que acontecer comigo, com você nesse caminho, é um treinamento, é uma preparação, porque tem propósito. Então eu descobri que a Fabiana Pires não deu errado. A Fabiana Pires tomou decisões erradas em alguns momentos e Deus ressignificou a minha história porque eu quis. Fábio, quanto tempo atrás você estava no zero e você começou? A gente estava numa live outro dia, você chegou a comentar. Pouco tempo atrás você estava no zero
E você começou e hoje você está com quantas empresas já? Compartilha com a gente. Eu quebrei em 2016. 2016, gente, ali. Logo ali. Então, na verdade, eu já vinha com processos de dificuldade em 2013. Mas 2016 foi meu momento final. Meu pico de problema, assim, não dá mais, né? Não dá mais porque já tinha minhas contas foram bloqueadas, eu já não tinha como pegar um empréstimo, como fazer nada. Eu realmente... Foi ao zero. Foi ao zero. Ao menos zero, ao né? menos zero. Menos zero de dinheiro, porque de sabedoria já estava escalada, porque já tinha passado por um monte de treinamento. É isso que o empreendedor precisa entender. Que para você ter sucesso, não é tudo que vai dar certo. Você vai ter que aprender no caminho, vai ter momentos na tua história que você vai percorrer um caminho, e aí você tem que entender isso. Você nunca perde, ou você ganha ou você aprende. Isso é fato. Não, a questão de você entender isso é extremamente importante. Eu aprendi a me empenhar. E sofre igual, né, Fábio? Exatamente. Perdeu tudo, tava dando certo, a coisa acontece. O sofrimento, ele acontece. Sim. Mas a força que tá dentro de você para recomeçar é o que a gente precisa entender. Vocês precisam entender isso. Pega essa chave. Nesse processo todo, eu aprendi a me empenhar. Não com certeza de que as coisas vão dar certo, mas com a certeza de que alguma coisa boa eu vou aprender naquele processo. E eu fui ressignificando todas as minhas histórias, tudo que eu estava vivendo. E ali eu descobri que eu não estava quebrada financeiramente ou no menos zero. Eu estava também com umas situações nas outras áreas da minha vida. Porque eu olhava para a minha vida familiar e meu filho estava no auge do autismo dele, Grace. E ele precisava de uma atenção muito grande. Eu não tinha energia para dar aquela atenção para o meu filho, porque dentro do fator sucesso, eu me sentia alguém incompetente. Ao olhar para mim, dentro de tudo que eu aprendi na comunidade, no lugar onde eu vivi, inclusive algumas pessoas do contexto da igreja. Eu aprendi que eu estava vivendo um insucesso. E eu dei errado. Por quê? Porque alguma coisa você fez de errado. Ou Deus está tratando com ela. Deus, aquela questão da punição. Da punição de um Deus bravo, de um Deus que pune, de um Deus que castiga. Muita gente ensina. Eu cheguei a ouvir dizer Grace, Fabiana, você tem um filho especial, você não está no menos zero, você perdeu seu carro, perdeu sua casa, você não tem mais nada. Você acha realmente que Deus está contigo? Grace, estou falando de uma coisa aqui e tem pessoas que estão nos assistindo que pensam que está passando por isso. Realmente você acha que Deus está com você? E eu respondi, eu não acho que Deus está comigo, eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu reproduzo as palavras de Jó. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal você quer rejeitar? Porque o mal é ponto de vista. O ângulo daquilo que é mal, Grace, é um ponto de vista de quem olha. Tem pessoas que acham que tem situações que estão ruins e estão mal, mas não está mal. Tem coisas que a gente precisa passar para aprender. E o ponto de visão do cenário em qual a gente está é importante para a gente se levantar. Porque a forma com que você enxerga tudo que você está vivendo e ressignifica a história vai gerar em você aquilo que você precisa para vencer e alcançar os seus objetivos. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a olhar todas as áreas da minha vida completamente destruída aos olhos humanos, pensei, e agora, o que eu vou fazer? Eu gosto muito de falar sobre isso, você viu, eu falei um pouco sobre isso no nosso encontro, do Começando do Zero, sobre o instinto de sobrevivência. Ativou dentro de mim o instinto de sobrevivência que todas as pessoas têm. Todo ser humano tem o instinto de sobrevivência, até os animais. Mas não ativa. A maioria não ativa, 97% não ativa. Não ativa. E o que é o instinto de sobrevivência? É a situação de vida ou de morte. Ou você sai da situação que você está, ou a situação que você está vai te consumir. Entendeu? Então eu falei, ou eu me entrego, ou eu vou reagir. O que você quer fazer? Vai ficar chorando? Vai para debaixo da cama, vai se esconder, vai ficar fazendo-se de coitada, vai pegar teu filho por aí, vai fazer
vai ficar dizendo, gente, olha só, eu sou uma mulher sofrida, eu tenho um filho especial, isso, eu perdi tudo. Então, nesse momento eu descobri, eu tenho uma força dentro de mim. E essa força, ela pode ser a transformação da minha vida. A força do Espírito Santo de Deus. É aquele que fala quando você não consegue falar. É aquele que age quando você não consegue agir. O Espírito Santo conduz você à presença de Deus em oração quando você nem consegue orar. E quem disse que para orar você precisa falar? A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando Ele está fazendo isso, Grace, é porque a gente já não tem condição nenhuma de falar. Mas os nossos atos falam. Os nossos comportamentos falam. Às vezes Deus conhece o coração. A gente não precisa produzir palavras, eu simplesmente preciso fazer o que eu tenho que fazer. E o que a Fabiana fez? A Fabiana se levantou. De 2016 a 2021, a minha vida foi transformada. Era quanto tempo faz isso? Muito pouco tempo. 5 anos. 5 anos. Em 5 anos, Grace, nossa família se levantou. Nós ressignificamos toda aquela história. Nós olhamos para dentro de nós e buscamos forças quando a gente não tinha de Deus. Eu costumo fazer uma oração constante em todas as minhas reuniões, em todas as vezes que você vai me ver orar. Senhor, alinha o teu espírito ao meu. Por quê? Porque se meu espírito não tiver em condição de tomar a decisão não pode ser tomada por ti. Eu abro mão do meu livre-arbítrio. Para que o Senhor decida por mim, que o Senhor me conduza ao caminho correto. Para que a minha humanidade não afete o propósito de Deus. E quase que eu saí do propósito quando a minha humanidade falou mais alto do que o meu espírito. Quando a minha humanidade, quando a alma da Fabiana, quando a Fabiana olhava para o cenário normal, ela dizia não dava, mas o Espírito Santo que estava dentro de mim dizia assim, dá. Dá, vai mais um pouquinho que dá. Dá mais um pouco, vamos espremer essa cana que vai sair caldo. Enfim, Grace, de 2016 eu vim trilhando um caminho, eu perdi minha casa, carro, eu não tinha mais dinheiro para pagar o plano de saúde do meu filho, eu não tinha dinheiro para fazer uma boa compra, era tudo comprado de forma muito pingadinha. E eu olhei e falei, como eu vou fazer para sair da situação? Eu ativei o instinto de sobrevivência e comecei a gerar ideias. A criatividade está dentro de nós. E as pessoas não conseguem entender isso. A pessoa fala, não sou criativa, não sei criar, não sei desenvolver. E tá tudo ali. Tá tudo ali guardadinho. Eu vou dar um exemplo. Só ativar. Vou dar um exemplo de criatividade de Deus com o homem. Moisés, em frente a uma avenida. Quem na face da terra teria a ideia de imaginaria que um cajado, ao tocar no chão, abriria o mar? Hã? Moisés, você não tem outra saída. Não dá pra voltar, porque o farol tá vindo. Eu também não quero que você volte, Moisés. Aí Moisés olha pra mim e falou, Deus, mas e agora? E agora? O que você tem nas mãos, Moisés? Ele diz, eu não tenho nada. Olha só como é que o nada, Às vezes é muita coisa. Não, a primeira frase, a primeira palavra que Moisés disse para Deus, olha, Moisés tinha comunhão com Deus. Deus, eu não tenho nada. E como Moisés falou, nós também falamos isso. Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não tenho nada? Como eu vou começar se eu não tenho nada? Porque a gente quer ter alguma coisa, a gente quer ter segurança. Ou alguém investindo em você. A gente quer ter um pouquinho de segurança, Grace. E a pergunta que as pessoas me fazem, como eu vou começar do zero sem dinheiro? Porque eu quero ter alguma coisa, eu quero ter uma muleta, eu quero ter um ponto de equilíbrio. Aí ele vai fazer essa pergunta para Deus, Deus, eu vou fazer o quê se eu não tenho nada? Deus, olha... Aí ele, o que você tem nas mãos? Ele, um cajado. E aí? Olha que interessante. E aquele cajado foi aquilo que Deus usou para mostrar o sobrenatural para Moisés. E quando Moisés fazia uma pergunta para Deus, Deus também fez outra para ele. Você está esperando o que de mim? Manda esse povo marchar. Manda esse povo marchar, Moisés. Olha só, Moisés estava esperando algo de Deus e Deus estava esperando algo de Moisés. O que? Atitude. Faz alguma coisa, se levanta. Se levanta, começa a trabalhar, começa a agir, começa a se mexer. Então eu comecei a movimentar a minha vida e dentro disso tudo, eu de 2016 até o atual momento, eu já estou na 4ª empresa. Fábio, eu fico curiosa para saber como que você dá conta de gerenciar tudo isso. Então, amiga, eu tô com uma ideia aqui. Eu acho que a gente vai ter que ter um outro episódio. Eu acho. Porque o assunto aqui rendeu, né, gente? A equipe tá aqui, o assunto rendeu, a gente vai ter que ir pro próximo.
Vocês seguem, porque no próximo capítulo ela vai falar como que ela gerencia essas 4 empresas, mais esse trabalho voluntário começando do zero, mais filho, mais marido e mãe e mulher e tudo isso que vocês já viram aqui. Então, gente, já agora clica aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like e já segue para o próximo vídeo que você vai amar.